Então vamos lá. Ele já voltou depois que inicializou. E agora aparece o nome teste aqui na frente, que é o nome do domínio / administrador. O administrador do domínio. Então assim, quando você instalou o sistema operacional, definiu a senha, ele criou essa conta administrador de domínio e associou essa senha ao administrador de domínio. E aí assim a gente pode começar a construir o nosso ambiente, tá? Então assim, uma das ferramentas da área de trabalho é essa aqui, ó. Eu venho no botão iniciar, ferramentas administrativas, e aí eu venho aqui, ó, usuários e computadores da Active Directory. Vou clicar com o botão direito e enviar para a área de trabalho. Outro também que a gente vai usar também é o DNS que ele já instalou. Então tem algumas configurações que a gente vai fazer também no DNS. Outro também, esse gerenciamento diretivo de grupo, as políticas para o nosso domínio, o que o usuário pode fazer, o que ele não pode. Basicamente, né, vamos trabalhar inicialmente com essas três ferramentas que eu já coloquei na área de trabalho. Eu vou abrir essa primeira ferramenta aqui para vocês já assimilarem, que é usuários e computadores da Active Directory. E aí, nessa ferramenta, eu tenho aqui o meu domínio, eu vou expandir, e aí eu tenho algumas pastas, né, e tenho já uma pasta diferenciada, um logozinho aqui, tipo uma lista telefônica aqui dentro, né? E essas pastas que tem esse desenho aqui são unidades organizacionais. No caso aqui o AD já criou uma para os controladores de domínio, que eu posso ter vários dentro do meu ambiente, tá? Então, os outros são pastas normais. O que eu vou fazer agora? Eu vou clicar no meu domínio e vou criando as OUs aí, né? Então, assim, primeiro eu tenho que estudar o ambiente da empresa que eu vou aplicar o AD, e aí eu posso criar as OUs de acordo com o organograma. Então, por exemplo, vamos supor que na empresa tenha um departamento chamado TI, Tecnologia da Informação. Então, vamos criar aqui a UTI, deixar para proteger um container. Ele vai criar no domínio e vou criar um outro departamento, um outro ou que é o RH. Então ele vem aqui e cria para mim. Vamos criar um outro, né, chamado financeiro. Então ele vai criando para mim as AUs. Dentro das AUs eu vou criando usuários, computadores. Então, por exemplo, dentro de TI nós vamos criar um usuário. Então, se eu quero criar dentro de TI, eu clico em TI, botão direito, novo, e aí eu coloco o nome desse usuário. Vou colocar aqui o fulano, aperto o tab, sobrenome da Silva, nome da conta dele. O nome da conta você já tem que definir como é que vai ser esse padrão dessas contas. Então você tem que estar documentando. Nesse caso eu vou ter o padrão nome, ponto, sobrenome. Qual o nome da conta do usuário? fulano.silva@teste.local. Clica no botão avançar. Geralmente a gente deixa marcado esse primeiro checkbox aqui para o usuário alterar a senha do próximo logon. O que é isso? A gente dá uma senha, cria uma senha desse usuário, e aí você passa essa senha padrão, né? E aí quando ele logar a primeira vez, o AD vai pedir para ele mudar essa senha. Nesse caso a gente está em ambiente de teste, eu vou pedir para a senha não pode ser alterada, né? Depois eu vou mostrar para vocês como a gente cria uma senha em branco, né, para a gente poder fazer testes aí. Pronto, foi criado. Posso criar um outro usuário aqui, Ciclano. Vou colocar aqui Ciclano.Silva. Fazer a mesma coisa aqui. Clica no botão avançar. Opa, não está coincidindo aqui, deixa eu trocar. Clica no botão avançar, concluir. E no último, vamos criar aqui o Beltrano. E vamos colocar aqui o login dele, Beltrano.Silva.
no botão avançar, concluir. Beleza, está criado os 3 usuários. Como é que a gente faz isso, né? A gente vai criar, vamos criar algumas GPOs, né, para a gente poder definir, vamos supor que eu tenho normas, né, de TI que devem ser seguidas pelos usuários, os computadores, o comportamento deles, o que os usuários podem fazer, que não pode fazer na rede. Então isso otimiza bastante. Então, por exemplo, vamos supor que um chefe de departamento chega para você e fala que quer, por exemplo, o Skype instalado em 60 computadores do departamento dele. Então, assim, isso vai causar para você um esforço administrativo para você instalar máquina por máquina. Então, se eu crio o departamento aqui e cadastro os computadores desse departamento, eu posso criar uma GPO para que isso seja instalado, né, de forma automática, né, pela rede. Isso vai ganhar muito tempo, né, e a tarefa vai ser cumprida de forma com êxito. Bom, para a gente poder testar esse ambiente, a gente precisa de uma estação de trabalho, que ainda não tenho, né? Então, assim, eu tenho um servidor, controlador domínio, mas a gente precisa da estação de trabalho. Então, assim, a estação de trabalho a gente pode levantar tanto com Windows XP ou com Windows 7. O que eu recomendo? Eu recomendo o seguinte: se a sua máquina é uma máquina boa, você pode levantar com Windows 7. Se a sua máquina não tem uma configuração poderosa, então você levanta com Windows XP. Primeiramente, eu vou fazer a instalação aqui no Windows XP. Então, eu voltei para o console de gerência do VirtualBox. Venho aqui, opção novo, avanço, e aí eu vou dar o nome da estação de trabalho de AWS de Workstation 01, tá? Vai ser o Windows XP. Ele já define um padrão de memória que é suficiente para ele poder trabalhar aqui. Vamos deixar tudo padrão aqui, 10 GB de memória. Não vou alterar nenhuma configuração não, tá? Vou pedir para criar. Beleza, ele criou. Vem aqui em armazenamento, clica aqui no CD vazio e vou selecionar lá a imagem do Windows XP. Então vou pedir tá? A rede, para ele conversar com a minha rede aqui, eu tenho que trocar e colocar rede interna. Vou dar OK, vou dar 2 cliques. A instalação aqui, ela não vai ser muito demorada não. Então, vamos ver aqui o comportamento da minha máquina, né? Se ele faz instalação rápida ou se vai ser demorado, né? Então vamos ver. Aguardar aqui o comportamento dela, né? Aqui a instalação, vou apertar Enter, falar que eu concordo com o contrato, apertar F8, instalar, selecionar o espaço aqui, pedir para NTFS rápido, ele vai formatar. Formatou, ele vai agora descompactar os arquivos de instalação e vai copiar para o meu disco rígido. Bom, ele vai reinicializar, vou pedir para reinicializar. A instalação do XP é relativamente simples. Vou deixar ele continuar a instalação. E o que é legal aqui? O que é legal aqui, durante a instalação eu já posso colocar essa máquina no domínio. Foi a tarefa que eu pedi para vocês poderem fazer. Então, eu vou deixar então ele fazer a instalação, né? Vou ver se esse tempo aqui vai cair. Se ele... Eu vou cortar a gravação e a gente continua nos pontos chave aqui. Vamos aguardar um pouquinho.